vamos falar sobre os três segmentos religiosos monoteístas, né? A gente falou sobre as religiões monoteísta, politeísta, né? E vamos falar sobre as principais agora monoteístas, né? A gente sabe que as principais religiões monoteístas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá certo? Agora vamos falar sobre o judaísmo, né, nesse momento. Bom, o judaísmo, o cristianismo e o islã são religiões é, escriturísticas, ou seja, afirma a existência de uma revelação em forma de escrita, que no caso no nosso caso é a Bíblia, né? Ela é considerada por sua comunidade de fé uma declaração completa. Dos três conjuntos de escritura, só o Alcorão goza de uma canonicidade autoconferida, ou seja, ela se autoconferiu como autêntica. Isso no livro do Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele unge a si mesmo com uma escritura, ou seja, o próprio Alcorão, né, ele unge a si mesmo como se fosse uma escritura infalível. Ao passo que tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia cristã passaram por um processo longo até chegar à canonicidade. A canonicidade são os livros, né, que são inspirados por Deus, tá certo? Então, enquanto que o Corão ele se auto conferiu como autêntico, já a Bíblia hebraica e a cristã não, entendeu? Demorou um processo para que isso fosse acontecer. Tanto judeus como cristãos não admitem acréscimo das escrituras e estão em pleno acordo quanto ao Antigo Testamento. O judaísmo, né? O judaísmo ele se divide em ortodoxos, conservadores, reformador e reconstrucionistas, né? Os ortodoxos são os mais que a gente mais conhece, né? Que são aqueles ainda na época ainda de Abraão, né? Que tem aquela mesma mentalidade do começo, da época de Cristo, né? Esses são os judeus que observam rigorosamente, em suas formas mais primitivas, os costumes rituais contidos no Torá, né? E no Talmud, né? É o mais radical das correntes judaicas. Enquanto que os conservadores são os judeus que seguem as leis e práticas do judaísmo tradicional. Contudo, tem uma diferença, né? Para eles, assim, o Torá foi escrito por profetas inspirado por Deus, porém não considera um documento de sua autoria, entendeu? O reformador, né? O grupo de judeus, os reformadores, são os judeus que rejeitam a visão de que a lei judaica deve ser seguida pelo indivíduo, né? De forma obrigatória, afirmando a soberania individual sobre o que observar. É um movimento que defende a introdução de novos conceitos e ideias nas práticas judaicas, com o fim de adaptar ao momento atual. Os reconstrucionistas, né? Fundado pelo rabino Mordecai Kaplan em 1922 nos Estados Unidos. Eles não consideram que a lei judaica deva ser suprema, mas consideram que as práticas individuais são mais importantes. O cristianismo, né? O cristianismo do grego, né? Vem de Cristo, né? Que é uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como apresentado no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, né? Filho de Deus, Salvador e Senhor. O cristianismo é tido como uma religião histórica, né? Devido ao fato de estar embasado em princípio abstrato e sim acontecimento concreto, ou seja, ela é comprovada, os acontecimentos da Bíblia são comprovados historicamente através da arqueologia e de outras áreas da ciência. No início do século XXI, o cristianismo contava entre 1,5 e 2,5 bilhões de seguidores. É bom lembrar que em certas áreas do planeta, né, o cristianismo está tendo uma queda devido ao avanço do islamismo, né, porque o islamismo ele combate o cristianismo.
O cristianismo primitivo passou por alguma transformação até chegar ao conceito de cristianismo atual, onde a igreja é vista e tem grandes ramificações. Bom, o cristianismo ele é dividido em três partes, né? Tem tem o catolicismo romano, tá certo? O ortodoxo oriental, tá, que é também conhecida como um catolicismo ortodoxo, e o protestantismo que abrange a nossa religião de crente, tá certo? O catolicismo romano aí tem o seu foco no Vaticano, em Roma, tá bom? A ortodoxia oriental tem sua maior área de influência na Grécia e nos países eslavos, naqueles que formam a ex-União Soviética. Enquanto que o protestantismo é dominante na Europa, na Inglaterra, na Escócia e na América do Norte. O protestantismo, por sua vez, segue os seguintes rumos, né? Ou seja, dentro do próprio protestantismo existe uma subdivisão, que é o batista, luterano, calvinista e anglicano, tá certo? O islamismo, né? Ele foi fundado em 622 depois de Cristo, fundado por Maomé, e o livro sagrado deles é o Alcorão. Eles são espalhados pelo mundo, principalmente pela África, tá certo? Principalmente pela África, que eles estão mais dominantes. Seu fundador, Maomé, apela pelas visões, segundo ele, recebidas por Alá. Ele era analfabeto, e por isso foram seus secretários que escreveram o Alcorão, composto por 114 capítulos. As cinco principais obrigações religiosas, né, do islamismo, né? A profissão de fé, que é, né, Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Recitar 5 vezes por dia uma oração para a Meca. Essa oração é direcionada a onde fica a cidade do Meca, que fica na Arábia Saudita. Esmola aos pobres, né? Jejuar no mês de Ramadã, se não me engano, é setembro, né? Desde surgir até o desaparecer do sol, e a peregrinação à Meca, né? O maometano tem a obrigação de uma vez na vida fazer essa peregrinação. Segue um relato do professor e teólogo Irineu Wilde, né? Após ter passado 8 meses na Jerusalém Velha, no meio do muçulmano. Pessoal, eu não vou ler isso aqui, faça uma leitura em casa, mas o que esse escritor quis falar aqui é que, na verdade, o islamismo é uma religião de perseguição contra os cristãos, né? Onde os islamitas eles plantam o pé dele, eles tendem a acabar com o cristianismo. Quando a gente, como cristão, ou a gente vai pregar como cristão no país deles, a gente sofre perseguição. Mas quando eles vêm pregar a sua religião aqui no nosso país, eles querem a liberdade religiosa. Aí você vê como é injusto, né? Então, faça uma leitura em casa desse texto, é muito interessante, tá certo? Para a gente não perder muito tempo. Bom, teologia, né, do Antigo Testamento, capítulo 2. Definindo tipo de antitipo. O estudo do Pentateuco se torna fundamental ao entendimento do Antigo e do Novo Testamento. Até mesmo o fato de ter sido colocado no início da Sagrada Escritura corrobora com a ideia de que os 5 livros são mananciais das indagações. A grande maioria dos cristãos conhece o Antigo Testamento apenas do ponto de vista histórico, né? Mas nunca tentou para a magnífica representação de Cristo nelas contidas. O Antigo Testamento retrata uma série de figuras que apontam para algum aspecto e, portanto, a pessoa ou obra de Cristo, revelando assim seu caráter e ministério. Tipo e antitipo, né? Vamos definir o que é isso, né? Tipos, né? Ele vem do grego tipos, né? Que são figuras que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar acontecimentos futuros. Ele tem o seu cumprimento na vinda do Messias. Esse cumprimento é chamado de antitipo. Ou seja, quando aparece uma figura de Cristo no Antigo Testamento, entendeu? Isso se chama-se tipo.
quando essa figura, né, ela é revelada, ela se cumpre no Novo Testamento, isso se chama-se antitipo. A gente vai definir melhor mais adiante, para você ter toda e qualquer dúvida. O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos sacrifícios que continuamos e oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que se chega. Tá? Em Hebreus 10:1. Ou seja, a Bíblia está falando que a palavra de Deus ela é a sombra de Cristo. Ela aponta para Cristo. Em todo o Antigo Testamento, ela aponta para a pessoa de Cristo. Então, ela é a sombra. Ela tá apontando para a substância, o objeto, que no caso seria o Cristo. Tá certo? Continuando. Os personagens de determinados acontecimentos bíblicos nem perceberam que estavam vivendo ou presenciando era um pronúncio profético de Deus. Por exemplo, existem alguns personagens da Bíblia, né, que eles ao falar sobre seus acontecimentos pessoais ou da atualidade, eles estavam na verdade falando coisas que ia ser cumprida no Novo Testamento, tá certo? Aí a gente vê o caso de Davi, sem dúvida, ele não percebeu que ao escrever Salmo 22, seu sofrimento era uma forma da profecia do sofrimento de Cristo na cruz. Só à luz do Novo Testamento é que percebe que um trecho do Antigo Testamento é uma profecia do Senhor. Ou seja, quando Davi escreveu o Salmo 22, ele foi um tipo. Quando cumpriu o que ele escreveu no Salmo 22, já no Novo Testamento, aí passou a ser antitipo, tá certo? Figuras de Cristo no Antigo Testamento, tá bom? Aí aqui fala sobre algumas figuras de Cristo, né? Eu peço a vocês que façam uma leitura, né? Tanto nesse versículo daqui, como nesse versículo de baixo de Hebreus, para vocês entenderem melhor sobre tipo e antitipo. Exemplo bíblico que tipificam Cristo, né? Abel, por exemplo, Abel é um tipo de Cristo, tá certo? É por ter oferecido mais excelente sacrifício. A Arca de Noé, assim como só havia uma porta para entrar na arca, assim também só há uma porta para a arca da salvação hoje, Jesus Cristo. Abraão oferecendo Isaac, assim como Isaac poderia ter se negado ao sacrifício, o Senhor Jesus poderia se desejasse, né, ter evitado a cruz. Né? No caso, Isaac aí está sendo um tipo. Né? E o fato de Jesus também poderia ter evitado a sua própria crucificação seria um antitipo. José do Egito, como Cristo objeto do amor do pai e do ódio dos seus irmãos, assim como Jesus quando falava a si mesmo. Ao contar a parábola dos lavadores, mal disse. E por isso o último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavadores, vendo isso, disseram entre si, esse é o herdeiro, vinde matá-lo, e matemo-lo e apoderemos da sua herança, né? Então, Mateus 21, 37 e 39. A simbologia do tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? A prontidão e o zelo que demonstravam os trabalhadores durante a construção do tabernáculo, né? Bom, o tabernáculo é um tipo de Cristo também, tá certo? Porque o tabernáculo, na verdade, ele aponta, tá apontando para Cristo, tá certo? O tabernáculo era um tipo de Cristo, pois assim como o Altíssimo habitava visivelmente no santuário sobre a arca, também residiu da natureza humana e no tabernáculo de seu amado filho. Aqui a gente vê o tabernáculo, né? Como era naquela época, né? O tabernáculo dividia em três partes, né? O pátio onde era feito o sacrifício, né? E aqui dentro, nessa área daqui, era onde ficava o santo e o santo dos santos.
O Santo do Santo é onde ficava a Arca de Noé. É um símbolo de cada cristão verdadeiro e da igreja, pois Deus habita na alma de todo verdadeiro seguidor. Eu vou dar uma... Bom, as cortinas do tabernáculo eram bordas, né, com querubim, para significar que os anjos de Deus acompanhavam ao redor da igreja, e suas 4 cores, né, púrpura, camesim, linho, branco e azul. Eles apontam para o 4 evangelho, né? Essas 4 cores daqui. O conjunto de cortinas que cobriam o tabernáculo representa a pessoa e a doutrina de Cristo, bem como a igreja dos verdadeiros cristãos e todas as coisas celestiais. As bases de prata eram um tipo de igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, demonstrando a solidez e a pureza da verdade sobre a qual essa igreja está fundada, seria a pedra angular que é o próprio Senhor Jesus. Havia uma cortina para a porta exterior do tabernáculo, simbolizando como Deus cuida de sua igreja na terra. Um véu também separava o lugar santo do lugar do Santíssimo, né? Que também é o Santo dos Santos, e impedir que alguém visse o interior do lugar santíssimo, o que demonstra como a lei cerimonial não podia fazer perfeitos aqueles que iam ali, nem a sua observância levaria os homens ao céu. Bom, a vida e a mortalidade jazia escondida até que foram expostos pelo Evangelho, representado pelo o que rasgou quando Cristo morreu. O azeite puro representa o dom e a graça do Espírito Santo. Você sabe que o azeite, né, ele representa o Espírito Santo, né? Então, se você... Deixa eu destacar aqui. O azeite, né, ele representa, né, o Espírito Santo. Que todos os cristãos recebem de Cristo e sem na qual a luz não brilha. Os sacerdotes tinham de acender as lâmpadas e cuidar delas. Esta é uma obra que nós, como ministros do Senhor, devemos realizar por meio de pregação e da exposição das Escrituras. Bom, aqui está a arca, né? O modelo da arca. A gente sabe que na arca ela representava Deus, né? No meio dos homens, né? A arca ficava no lugar do Santíssimo, como eu já falei, né? Isso, e apenas o sumo sacerdote é aquele que tinha acesso, né, a essa área do Santo dos Santos. Ele entrava, né, e expangia com sangue o sacrifício. Quem não sabe o que é expanger, eu não sei se você sabe que na Igreja Católica, né, eles usam, né, aquele objeto para poder abençoar as pessoas, né, com uma água, né, dentro dele, né? Aí ele sai espanjando as pessoas. Nesse caso específico, ao invés de ser água, era sangue de sacrifício de animais, né? Era um tipo de Cristo, né? Em sua natureza sem pecado, que não viu corrupção. A humanidade de Cristo estava representada na madeira de acácia, que é indestrutível para o inseto. A arca, né? Ela simbolizava o pacto de Deus com o povo de Israel. O propiciatório era a parte que cobria a arca da aliança e simbolizava a presença de Deus dentro do seu povo. Estava guardado por 2 querubins, né? Como você viu na imagem anterior, no slide anterior, né? Era 2 querubins, né? Que estavam de frente um para o outro. E ambos estavam olhando para baixo em direção à arca. Estes são um símbolo do poder de Deus. A vasilha de ouro com o maná, o pão do céu, representa o corpo de Cristo dado pela vida e de todos nós, né? Tem também essa mesa, né? Essa mesa, a mesa dos pães da proposição, também chamada de mesa da presença, era o símbolo de Jesus, que é o pão da vida. Tem também esse candelabro, né? O castiçal, né? E você pode ver que são 7, né? Se você contar aqui, são 7 local para colocar o objeto para queimar. Ela representa a luz da palavra e do Espírito Santo em Jesus através dele. Portanto, devemos levar uma vida de comunhão com Deus e ser a luz do mundo.
se verdadeiramente formos seguidores de Cristo, né? Tem também esse lugar, esse espaço aqui onde era feito o sacrifício, né? Que é o altar, né? O altar do holocausto, o altar do bronze, era um símbolo de conciliação através do sacrifício. Tem também esse altar do incenso, tá bom? Onde era queimado de incenso. Tinha também essa pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos após o sacrifício. Bom, conceitualizando o sacerdócio e o sacrifício à vida cristã. Introdução. Os 5 principais tipos de sacrifício. Existia 5 principais tipos de sacrifício que atendiam a 2 propósitos principais, né? Que é a adoração e a gratidão, tá bom? E expiar a culpa e o pecado, tá bom? Esses eram os 2 objetivos do sacrifício, né? A gratidão e devoção e expiar a culpa pelo pecado. Bom, aos ofertas dos animais indicava que a pessoa estava entregando sua vida a Deus por meio da vida daquele animal. O sacrifício ou oferta servia para adoração e perdão dos pecados. Através dele, né, aprendemos sobre o custo do pecado. Quando a gente vê, né, isso naquela época, naquela uma simbologia, né, ver os animais mortos, a gente via o quão era agravante o nosso pecado, tá certo? E lembrando que a expiação, no caso, ela não servia, ela não modificava as pessoas, né? O único sangue que de fato modifica as pessoas é o sangue de Jesus, né? Aquele expiação que se fazia naquela época, apenas ela tinha a utilidade dela seria cobrir, entendeu? Aquele pecador do pecado que ele cometeu. Mas o pecador continuava ali, entendeu? Aliás, essa pena porque quando quando Deus se aproximasse do pecador, né, aquele pecador morria. Né? Então o sangue daquele animal servia para cobrir o pecador, entendeu? Do seu pecado. Era para isso que servia. Mas aquele sangue derramado em si, ele não modificava a pessoa não se convertia pelo derramamento daquele sangue. Só o sangue de Jesus, que é santo, é que pode restaurar é, as pessoas, tá certo? Bom, o sistema de Deus era o seguinte: uma vida precisa ser dada em lugar de outra. No caso, se você pecar, você morre. Então, o animal ele morria no seu lugar. Por isso que se chama-se expiação. Tá bom? No Antigo Testamento, né, o animal era oferecido no lugar da pessoa. Era uma medida provisória, né? Quer dizer, até a espera do sacrifício definitivo, que era Jesus. Bom, o propósito e o significado desses 5 sacrifícios, né? O primeiro é o holocausto. Ele era voluntário, né? O seu propósito era expiar os pecados em geral, mostrando a devoção de Deus à morte de Jesus foi o perfeito sacrifício. Tem a oferta de manjares, né? Que era voluntário, tinha um propósito de mostrar a honra e o respeito de Deus em adoração, reconhecendo que todos pertencemos a Deus, tá certo? Tem a de sacrifício pacífico, também era voluntária. Seu propósito era expressar gratidão a Deus, tá bom? A oferta pelo pecado, tá bom? Que era exigida, ou seja, que era obrigatória, né? Tinha por propósito pagar pelos pecados cometidos involuntariamente, tá bom? Quando se fala em involuntariamente, eu vou explicar exatamente o que quer dizer. O fato de nós, qualquer um de nós, pecarmos sem ter o conhecimento da palavra, isso não quer dizer que não seja pecado, tá certo? E quando a gente comete um pecado sem saber que é pecado, também é pecado, tá bom? Então, todo e qualquer pecado que é cometido de forma involuntária, ou por ignorância, ou por negligência, ou por imprudência, é pecado. Ele não deixa de ser pecado. Então, esse tipo de oferta naquela época era exigido, entendeu?
Bom, oferta pela culpa também era exigida, né? O seu propósito era pagar pelos pecados cometidos contra Deus e as pessoas. Um sacrifício era feito para Deus e a pessoa prejudicada, tá bom? Todo e qualquer pecado que se cometia contra uma pessoa, mesmo se você queresse, mesmo de forma involuntária, você tinha que pagar. E essa forma de pagar seria o sacrifício de animal, tá bom? Bom, retornando. Paralelo entre o sacrifício do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento era temporário, né? No Novo é permanente. No Antigo, Arão foi apenas o primeiro sumo sacerdote. No Novo, Jesus é o único sumo sacerdote. No Antigo Testamento era a tribo de Levi. No Novo Testamento, a tribo de Judá. No Antigo era ministrado na terra. No Novo era ministrado no céu. No Antigo era efetuado o sangue de animais. No Novo era efetuado o sangue de Cristo. No Antigo requeria muito sacrifício. No Novo requer apenas um sacrifício, que é Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário. No Antigo era necessário animais perfeitos. No Novo é necessário uma vida perfeita. No Antigo cuida, exigia cuidadosa aproximação do tabernáculo. No Novo, encorajava a aproximação confiante no trono. No Antigo, olhava para o Novo Testamento de sacrifício. No Novo, põe de lado o antigo sistema. Os tipos de sofrimento do Filho de Deus, né? Queimar o corpo de um animal era a frágil representação da miséria eterna que todos merecemos e que o nosso Senhor levou em seu corpo e em sua alma quando morreu sob as cargas de nossas iniquidades. O animal oferecido deveria ser sem defeitos, significando a força e a pureza que havia em Cristo e a vida santa que deveria haver em seu povo. O proprietário deveria oferecer de livre e espontânea vontade, tá certo? Também deveria ser oferecido na porta do tabernáculo, onde estava o altar do bronze, o altar de bronze do holocausto, reconhecendo que um pecador não poderia ter comunhão com Deus a não ser através de sacrifício. O ofertante deveria colocar a sua mão sobre a cabeça da oferta, significando seu desejo e esperança de ser aceito como expiação por ele. O animal deveria ser morto diante do Senhor, significando também que a carne de Cristo deveria ser crucificada juntamente com seus afetos corruptos e suas concupiscências. Os sacerdotes tinham que expandir o sangue do animal sobre o altar, representando a pacificação e purificação de nossa consciência por meio do espargimento do sangue de Cristo sobre ela pela fé. O animal deveria ser partido em vários pedaços e em seguida ser queimado sobre o altar, representando os extremos sofrimentos de Cristo e o afeto devoto com que Cristo deve oferecer completamente. Os animais escolhidos para o sacrifício deveriam ser mansos, delicados e inofensivos, para mostrar a inocência, a mansidão que há em Cristo e que deve haver nos cristãos. Os tipos de sofrimento do Filho de Deus, né? Os verdadeiros cristãos são sacerdotes espirituais. O linho fino com o qual toda a sua roupa deve ser confeccionada são atitudes justas dos santos, né? Como os sacerdotes tipificavam Cristo, né? Aí você vê a palavra tipificar, ou seja, ele simbolizava, né? Assim também todos nós devemos ser os seguidores para que nosso exemplo ensine outros a imitar o Salvador, que executou seus ofícios sacerdotal na terra sem mácula, apesar da comunhão com os pecadores. Teologia do Novo Testamento. Biografia de Jesus. A gente conhece muito a história de Jesus, mas muitas vezes a gente não conhece a pessoa de Jesus, né? A gente conhece a história dele, tá bom? Bom, panorama histórico, tá certo? Devemos procurar conhecer a dinâmica da época, o fundo histórico, geográfico e cultural que movia a política, as instituições e as seitas religiosas.
precisamos fazer algumas perguntas-chave que nos trarão informações importantes, tais como quais são as instituições que detinham poder, quais são os grupos religiosos que imperavam naquela época. A gente ouve muito falar que existia dois grupos principais na época de Cristo, né? Que eram os fariseus e os saduceus, né? E esses grupos ele dominavam a, naquela época, né? É como se fossem partidos políticos que dominavam. Sendo que os fariseus ele era em maior número, né? Os saduceus era em menor número, mas que dispunham mais de recursos financeiros do que os fariseus. Existe claro, as diferenças teológicas entre os fariseus e os saduceus, né? Entre elas é que os fariseus eles acreditam na ressurreição, né? Enquanto que os saduceus não acreditam, né? Um acredita em uma coisa, outro não acredita. E assim existe uma diferença teológica entre eles. Bom, essas perguntas nos remeterão à sinagoga, ao templo, ao sinédrio e os partidos religiosos, como os fariseus, os saduceus, que eu falei, né? Tem também os zelotes e os essênios, né? Esses essênios são aqueles que eles moravam no deserto e que escreveu parte do Antigo Testamento e que foi encontrado, né? É, no Mar Morto, né? Alguns trechos, né? Do Antigo Testamento. É importante observar que também o estilo literário que ajudarão a evitar interpretações errôneas no contexto texto bíblico, né? A gente sabe que a língua, a cultura, ela muda de época por época e de lugar para lugar, né? Por exemplo, a forma de a gente falar hoje não é igual ao do descobrimento do Brasil, né? Existem expressões que saíram, existem palavras que não existem, que foram substituídas por outras, e assim vai. E a cultura daquela época, do descobrimento, por exemplo, do Brasil, não é a mesma hoje. Isso acontece em todo o mundo, em todas as culturas e em todos os países. E não é diferente com os judeus. Claro, os judeus daquela época não são os mesmos que nem hoje. Né? Até o hebraico ele sofreu modificações, a língua hebraica. A cultura dele e algumas partes também sofreu mudanças. Né? Por exemplo, o Evangelho de Marcos é escrito para o grego de pessoas comuns. Lucas, por sua vez, emprega o grego sombrio e culto quanto à gramática. O livro de Hebreu é escrito mais polido para o grego e alguém familiarizado com os filósofos. Continuando. Jesus de Nazaré, né? Aí a gente vê aqui a parte da história de Jesus, né? O seu nascimento, né? Mistério, paixão e morte e ressurreição. O que sabemos de Jesus Cristo é histórico, né? que podemos extrair dos evangelhos. Uma biografia sintética sobre Jesus, né? Eu vou ler rapidinho porque todo mundo já conhece, né? Ele nasceu na Palestina durante o reinado de Herodes, né, o Grande, provavelmente por volta do ano 4 a.C. Por que não é no ano 1? Porque depois se descobriu que houve um erro no calendário, entendeu? De 4 anos, tá certo? Ou seja, a gente, na verdade, se fosse seguir o calendário do nascimento de Cristo mesmo, hoje seria 2028 ao invés de ser 2024. Sua história se inicia em meio às viagens, né, de um casal que foi a Belém apresentar-se para um recenseamento e que aguardava o nascimento de seu primeiro filho. Seu primeiro filho que veio a ocorrer em uma estrebaria, o único lugar da região que encontrava disponível para a sua época. Após ter sido apresentado no templo, nada mais a Bíblia traz a sua infância. A gente sabe que a gente só conhece a história de Cristo do nascimento, aí pula 12 anos até quando ele está discutindo com os grandes mestres, quando ele tinha 12 anos de idade. E depois de 12 anos ele já aparece com 30 anos já para ser batizado pelo João Batista. Então você vê que existe uma lacuna entre zero, que ele nasceu, até os 12 anos, e de 12 anos até os 30 anos, tá certo? Que a gente que não consta na Bíblia e que a gente desconhece.
o que aconteceu durante esse período. Bom, Jesus só reaparece na narrativa bíblica já com a vida adulta, né? E justamente quando falei para você, para ser batizado, pelo João Batista, né? Seu ministério teve início por volta dos 30 anos de idade e durou aproximadamente 3 anos, concentrando-se principalmente na Galileia. Não frequentou escola, mas conhecia muito bem a escritura, o que causava grande admiração. É de grande admiração, sim. Por quê? Naquela época de Cristo, né, menos de 1% da população sabia ler e escrever. Né? E quando a gente vê o próprio Cristo, né, ele debatendo aos 12 anos com um grande mestre da lei, né, isso dá a entender que já com 12 anos ele já sabia ler e escrever. Isso era uma coisa muito rara naquela época, muito rara. Porque se já era raro um adulto, né, ele saber ler e escrever, que era menos de 1% da população, você imagina uma criança de 12 anos saber ler e escrever e conhecer tão bem a palavra de Deus. Então, só um milagre, só o Espírito Santo que pode ter feito o que fez para capacitá-lo né? E mesmo porque Jesus Cristo ele tinha duas partes. Ele era homem e também ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Os milagres de Cristo impressionava as multidões, mas seria equivocado colocar neles a nossa ênfase, né? Se ele mesmo não fazia. Então, veja bem, por mais que seja maravilhoso os milagres, o mais importante na obra de Deus, na verdade, foi a sua pregação, foi a sua palavra, né? Na verdade, os milagres em si eram apenas um acessório do que Cristo era, tá certo? Então, contou diversas parábolas, né? Tem dos semeadores que saíram para semear, de um bom samaritano, de um jovem que dissipou a herança em um giz e viu mendigando o resto jogado nos porcos. As pessoas que ouviam tais histórias, elas exclamavam o seguinte: nunca algum homem falou assim como este homem, né? E hoje o mundo a conhece muito bem, que é a pessoa de Cristo, né? Bom, como era o caráter de Cristo, né? Ao falarmos do caráter de Cristo, muitos dizem que a ética de Jesus era perfeccionista demais, né? Jesus não ofereceu uma lista de regras para evitar a escolha difícil, mas apontou para atitudes com as quais devemos enfrentá-lo. Podemos falar de que Jesus fez do que Jesus disse, mas o que fez seus discípulos concluir era o divino. Não foram atos e palavras, mas quem Jesus provou ser. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos que sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabemos como terminou o ministério terreno de Jesus, estando com o seu povo, é, todo, ensinando todo o tempo, atraiu sobre si a hostilidade de alguns seus compatriotas e a suspeita de Roma, né? O que levou a ser crucificado nos arredores de Jerusalém. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim entendemos também que novidade de vida, né, está em Romanos 6,4. Bom, como era a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, gente, era muito diferente de hoje, né? Porque assim, hoje a gente vê que a nossa igreja, estou falando de uma forma geral, não estou falando de quadrangular, assembleia, estou falando de uma forma geral. Muitas vezes há disputas, né? Há aquela inveja quando um grupo cresce mais do que o outro, há aquela, não há aquela ajuda um ao outro, aquele amor pelo irmão um ao outro. E isso a igreja de hoje está faltando muito, está muito carente em relação ao amor. Porque se nós pudéssemos amar um ao outro da forma em que os primeiros cristãos amavam, né, pode ter certeza que nós não passaria tanta dificuldade a qual nós passamos hoje em dia, né? Então, a história da igreja primitiva se inicia no Pentecostes, né? A igreja primitiva ela nasceu aqui, no Pentecoste, e no contexto preliminar da sessão do Senhor. As palavras registradas em Atos 1,8 dá a dimensão do propósito divino de Cristo com os seus apóstolos. Desde então, a história da igreja tem se processado e agora está em nossas mãos.
As boas novas, né? Você sabe que a tradução de evangelhos quer dizer boas novas, né? Justamente os evangelhos que contam as boas novas. Os primeiros cristãos, eles pregavam as boas novas, né? Pregavam a palavra de Deus. E quais eram as boas novas? Que partiram em dois a história da humanidade. O Antigo e o Novo Testamento, né? Ou seja, o que vem antes e o que vem depois de Cristo. Seríamos o ensinamento ético de Jesus, né? Seria o ensinamento ético de Jesus? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas palavras do seu amado discípulo, João. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. 1 João 1, 2. Como também nas palavras do apóstolo Pedro, em nenhum outro há salvação, porque há também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos nos ser salvos. O modo de agir dos cristãos primitivos, né? Você sabe que os cristãos primitivos, né? Ele era jogado, né? Para ser comido pelos leões, né? Então, a gente quando fala em perseguição, mas nada se compara a como era a perseguição dos primeiros cristãos, tá certo? Hoje a gente não estamos vivendo algo parecido, né? Mas que não chega nem de perto como era no início da era cristã. Quanto mais se perseguia o cristão, mais eles se fortaleciam, mais eles se uniam, né? E mais eles buscavam ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também conhecia muito bem o que Jesus havia ensinado. No entanto, revela constantemente em suas epístolas o real motivo de sua pregação: Jesus Cristo Salvador. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Obtemos o maior entendimento do sentimento que movia esses homens ao examinarmos as palavras de Paulo em Filipenses, né? Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguma contra-áveis, né? Afetos e compaixões, completável o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais porque contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Né? Amém. Bom, existe essa leitura aqui, né, desse senhor aqui, Washington, né, de 1986, ele fala sobre o sentimento. Eu não vou, pessoal, ler isso aqui, né, porque é um texto simples, né, e eu gostaria que vocês lessem com o maior cuidado, né, com o maior carinho do mundo, tá bom? Bom, apesar de existir diferença de função ou posição social, subordavam, né, entre eles a comunhão, resultado de um sentimento de genuína igualdade. Ou seja, os primeiros cristãos, eles se consideram tudo igual. Não existia essa diferença, né? Existia, claro, classe social. Tinha pessoas que tinham mais recursos que outras. Mas eles consideram como cristão igual a qualquer um outro, independente da classe social, cor, raça, seja lá o que for, né? Bom, Jesus certa vez disse aos seus seguidores que seus ensinamentos tinham por meta fazer com que a minha igreja esteja convosco e vossa igreja seja completa. Bonito isso, né? As pessoas ficavam perplexas diante do seu modo de agir, pois aqueles cristãos encontraram uma paz interior que se expressava numa alegria contagiante. Paulo, tendo sido ridicularizado, expulso da cidade em cidade, naufragado, aprisionado e apedrejado. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, né? Paulo falando, né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. O amor de Deus derrama sobre aquele grupo de cristãos, dissolveu todas as barreiras de medo e culpa e do ego, trazendo uma nova concepção de vida que viria a refletir daquilo que o mundo conhece por amor cristão.
Bom, aqui também é um outro texto, né? Eu não vou ler esse texto aqui, eu gostaria que vocês lessem com maior carinho, tá bom? E atenção, e a gente termina a nossa aula aqui. Então, a gente vai agora